Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, irmãos, estar aqui também no grupo Mater Domini. Como o Enin disse, eu sou do grupo de oração Face a Face. Nós nos reunimos toda terça-feira lá na Igreja Santo Expedito. Quero acolher minhas irmãzinhas aqui do meu grupo de oração, que estão aqui junto comigo. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois, acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanes, além desses. Não me consta ter batizado mais ninguém. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Palavra do Senhor. Irmãos, antes da gente começar a meditar sobre essa linda palavra de Deus que está em Coríntios 1, eu quero me dirigir às mulheres, no dia de hoje, Dia Internacional das Mulheres. Este grupo também é especial, todo para vocês, para nós, para que Deus possa derramar bênçãos em nós, amém? Então, eu quero parabenizar todas nós, mulheres, neste dia. E lá em Provérbio, minhas irmãs, fala assim: a mulher forte é aquela que teme o Senhor. Então, a mulher forte não é aquela que se considera exercer uma grande força física, ou uma forte presença, ou uma força, até mesmo de lutar, por tantas causas que nós mulheres lutamos nas nossas famílias. Não, a nossa força, a nossa fortaleza de mulher não se resume a isso. A nossa fortaleza de mulheres é ser forte temendo o Senhor. Amém? E quando a gente teme o Senhor, todas essas coisas que vêm por acréscimo. A mulher, ela sabe, ela edifica sua casa. Ela é forte por si só. Ela é guerreira. Mas tudo isso porque ela teme o Senhor. Essa é a grande graça na nossa vida. Amém? Então, eu quero deixar essa mensaginha para nós nesta noite. Meus irmãos, diante dessa palavra que nós estamos meditando aqui no grupo hoje, a moção principal desta palavra é: não se desvirtue da cruz de Cristo. Não se desvirtue da cruz de Cristo. E eu queria que você guardasse no seu coração essas primeiras palavras, porque nós já vamos lá para o versículo 17.
né? Que fala que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é desvirtuar? Desvirtuar é desacreditar. Desvirtuar é desprestigiar. Então, nós somos, nesta noite, eu e você, chamados a não desprestigiar esta graça que nós temos, que é a redenção em Cristo na cruz. Amém? Porque na cruz, pregado naquela cruz, Jesus veio nos dar a maior graça que nós temos na nossa vida, que é a nossa salvação. Então, nós não podemos tirar o foco. Qual que é o sentido da cruz, meus irmãos? Tudo que Jesus passou naquela cruz, para que sentido foi? Para que eu e você fosse salvo. Para que nós tivéssemos a chance de nos salvar. Amém? Então, a gente não pode desprezar esta graça. Nós não podemos nos desvirtuar desta graça. Ou seja, nós não podemos tirar esse prestígio que é a morte de Jesus na cruz por mim e por você. Esse amor grandioso que Ele teve por mim e por você. Amém? Então, guarde isso aí no seu coração, que nós vamos orar depois nesse sentido. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui nesta palavra, Paulo, né, fica sabendo que naquela comunidade de Coríntios, né, estava havendo divisões, estava havendo contendas. Ele fala aqui na palavra, olha, eu fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Olha, meus irmãos, Paulo está exortando esta comunidade. Porque ele ficou sabendo que ali no meio daquele povo estava havendo contendas, divisões. Porque um falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cleofas, eu sou de Cristo. Então, Paulo vai exortar aquela comunidade e fala assim, então Cristo está dividido? Não. Nós somos um. Como eu falava no começo, né? Nós, Renovação Carismática, somos um. Todos os grupos de oração somos um. Somos a igreja. Paulo veio falar aqui, ele começa assim, meus irmãos. Rogo-vos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja divisões entre vós. Paulo fala assim, meus irmãos, em nome de Jesus eu venho até vós, para dizer a vocês que não haja divisão entre vós. Nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje? Paulo está falando aqui à igreja de Coríntios, ele fala também hoje para a nossa igreja, ele fala para os nossos grupos de oração, irmãos, ele fala para você, ele fala para mim, porque, meus irmãos, aonde há divisão, o que acontece? Só, não é verdade? Onde há divisão, contenda, só vai para baixo. Então, Paulo vem nos exortar a nós também, né? Para que não haja divisão no meio de nós. Porque qualquer projeto, meus irmãos, minhas irmãs, que nós formos iniciar, se houver divisão, não vai para frente. Se a família estiver dividida,
não dá certo. Fica difícil. Em todos os lugares, no trabalho, na nossa casa, no nosso grupo de oração, na igreja. Então, nós somos chamados em Cristo a viver a unidade. Porque Cristo é a cabeça e nós os membros. Então, nós precisamos seguir a Jesus. A palavra fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vão vir por acréscimo. Amém? Paulo chama a atenção daquele povo e vai colocando as situações, né? Vai colocando as situações daquela igreja. Olha, você está vendo contenda, vocês estão divididos, né? Um fala que está de um lado, outro fala que está de outro. Então, Paulo vai chamando a atenção e colocando as situações. É assim também na nossa vida. Se a gente sente que a nossa família está dividida, se a gente sente que lá no nosso trabalho está dividido, nós precisamos ir colocar as situações também, né? Sentar, uma boa conversa nos nossos grupos de oração também. Olha, está acontecendo isso, para se resolver, para que a graça possa acontecer, amém? O versículo 13 fala: então estaria Cristo dividido? Meus irmãos, Cristo se divide? Não. Ele é um em todos. Amém? Aí a gente vai chegar agora no versículo 17, que é a moção principal desta pregação. Qual que é que eu falei? Não se desvirtue da cruz de... Vamos repetir? Não se desvirtue da cruz de Cristo. Ou seja, não desacredite do que Jesus fez por nós. Não desprestigie o que Deus fez por nós em Jesus. As meninas do meu grupo de oração estão aqui, elas podem confirmar. Eu preguei no meu grupo de oração essa semana uma outra palavra, mas nesse mesmo sentido, vocês lembram? E o momento que nós fizemos no meu grupo de oração também, nós vamos fazer aqui nesta noite hoje, que o Senhor nos pediu. Então, o Senhor hoje, essa semana, está só falando, né? Está só falando. Meus irmãos, e nós estamos num tempo tão lindo da quaresma, um tempo da gente meditar a paixão de Jesus, o que Ele fez por mim, por você, por amor a cada um de nós, para nos salvar. Nós estávamos condenados, a humanidade estava condenada. Deus veio, mandou o seu único filho para que morresse numa cruz, para que eu e você tivesse a salvação. Isso é pouco, gente? É pouco? É muito. Então, por isso que com a minha vida, eu preciso dar prestígio a esta graça. Porque às vezes muitos podem falar para nós: ah, vocês adoram Deus morto. Nós adoramos sim a cruz de Cristo, Jesus na cruz. Porque a gente sabe que depois da cruz vem a vitória. Jesus passou pela cruz, por todo aquele sofrimento, para chegar à vitória. E eu falava essa semana lá no meu grupo de oração. A vitória vem depois da cruz. Meus irmãos, a gente sabe que na nossa vida nós temos muitas dificuldades, não temos? A gente tem visto tantas doenças. A gente às vezes se depara com tantas perdas. Hoje mesmo nós perdemos uma serva do nosso grupo de oração. Foi tão triste, saudável, do nada.
Às vezes nós nos deparamos na nossa vida com situações de morte, doenças graves, dificuldades financeiras. Mas nós precisamos nos agarrar na força que é Jesus, porque Ele não deu a vida na cruz em vão. Foi para que naquela cruz fosse cravado todas as nossas dificuldades. E eu aprendi muito com isso, porque todas as vezes que o sofrimento bate à minha porta, a dificuldade bate à minha porta, eu me lembro de me unir esse sofrimento, essa dificuldade, à cruz do Senhor. Então, aprenda isso também. E hoje foi interessante que vivo muito isso na minha vida, quando eu estou passando por alguma dificuldade, a me unir à cruz de Cristo, a olhar para Ele e ver, gente, Ele estava ali escarnecido naquela cruz por mim, sofreu. Ele era Deus, mas Ele veio na condição humana para sofrer tudo aquilo e para mostrar para mim e para você que nós damos conta. Porque na condição humana ali naquela cruz, gente, Ele sofreu as dores. Então Ele fala para nós ali naquela cruz, você dá conta. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que estão sofrendo, que estão passando dificuldades, que às vezes nos procuram, que nós precisamos nos unir à cruz de Cristo em nossas dificuldades. E hoje, na procissão da penitência, lá na minha comunidade, 5h30 da manhã, nós estávamos fazendo a procissão da penitência, e eu tenho uma irmã que é muito doente, porque ela perdeu um filho de acidente. Então, depois que ela perdeu esse filho, ela ficou muito doente. Muita luta, mas graças a Deus hoje ela está até melhor. E eu acho que um dia, não tenho certeza, um dia eu acho que eu falei isso para ela, só que eu não lembrava. Quando ela passou por algumas dificuldades. Além dela perder esse filho em acidente, ela está com um filho hoje. Apareceu no meu sobrinho uma doença, não sei nem falar o nome, é uma doença incurável no intestino. Então, ela está sofrendo com isso agora. E ela estava na procissão da penitência hoje, tem época que ela não consegue nem andar, de tanto problema físico, o emocional vai ali, gente? E aí, hoje ela estava na procissão da penitência, e eu cheguei perto dela para ela segurar no meu braço, para a gente caminhar junto na procissão. E ela falou assim, nossa, minha perna hoje está doendo muito. Minha perna está inchada, o joelho dela fica dessa grossura, tem época. Minha perna hoje está doendo muito. Aí eu falei assim, nossa. Aí ela falou assim, mas eu vou pôr na cruz de Cristo, você me falou isso um dia. Vou colocar meu sofrimento na cruz de Cristo, igualzinho você me falou um dia. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso para ela. Então, se você passar por alguma dificuldade, ou tiver alguém que está passando, dá essa boa nova para a pessoa. Fala para ela assim, coloque seu sofrimento na cruz de Cristo. Amém? Jesus, Ele não abandonou a cruz. Ele levou até o fim. E depois da cruz veio o quê? A vitória. Essa é a grande graça. Então, eu e você, nós precisamos prestigiar esta graça, essa bênção. Não desacreditar nunca dessa graça que é Jesus entregue naquela cruz por mim e por você. Olhando para Ele pregado na cruz, daqui a algumas semanas nós vamos vivenciar a Semana Santa, nós vamos vivenciar os passos de Jesus, no Calvário, e olhar para aquela cruz e falar, obrigada, Senhor. Nunca tire o merecimento daquela cruz, meu irmão, minha irmã,
Porque não foi em vão. Não foi em vão. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém?